Olá, amigos! Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nessa segunda aula do curso do livro A Sublime Oração de Francisco de Assis, nós ainda estaremos abordando o capítulo 1, o significado de se construir um novo eu. E para essa aula nós vamos abordar dois itens distintos. O primeiro deles são os 3 níveis de consciência que essa oração nos convida a conhecer, e o segundo é uma técnica específica para nos ajudar nesse momento de mudança, nessa oportunidade de mudança. Então, vamos lá! Muito bem! Na aula anterior, fazendo aqui uma breve revisão, nós vimos que, de acordo com a psicologia transpessoal, nós temos então um ser essencial, que é a nossa centelha divina, que é o nosso eu maior, e que esse nosso ser essencial, ele está envolto então por 2 camadas que representariam o nosso eu menor. Então, essa primeira camada seria a nossa face evidente do ego, onde estão todos os sentimentos puros de desamor, como ódio, orgulho, vaidade, né? E nós temos ainda uma segunda camada desse eu menor, que seria a face mascarada do ego, que é onde a gente disfarça, então, esses sentimentos ou tenta lidar com esses sentimentos, mas não de uma forma assertiva, mas fingindo e muitas vezes mentindo para nós e para a própria sociedade, que nós já transmutamos esses sentimentos, mas eles estão todos aí, então, disfarçados nessa face mascarada do ego, que é a face que nós chamamos de manifestação dos sentimentos do pseudo-amor. Então, veja que é muito mais fácil mascarar os sentimentos do ego do que transmutá-los. E é por isso que essa camada, ela vai ganhando, então, cada vez mais essa densidade em cima do nosso eu maior ou do nosso ser essencial. Feita, então, essa primeira revisão, na oração cósmica de Francisco de Assis, nós somos convidados a atingir esses 3 níveis de consciência. O primeiro nível de consciência é o da pacificação, que é onde a maioria de nós seres humanos se encontra ainda. O segundo nível de consciência seria a disponibilização. E o terceiro e último nível da consciência, que seria o topo da pirâmide, é o nível da autonomia. Então, o que isso quer dizer? O que esse convite dessa oração cósmica nos mostra? Quando nós estamos, então, em processo de pacificação, é aquele momento em que nós dizemos assim: Senhor, fazei-me o instrumento de vossa paz. É um momento em que o aprendiz se coloca à disposição do mestre para que ele possa pacificar-se, porque eu só consigo dar para outra pessoa aquilo que eu já manifestei em mim. Então, seria aquele momento em que o aprendiz ele é convidado a pacificar o próprio coração. É aquele momento em que nós tomamos a decisão. Então, veja que a decisão, ela é nossa, tá? De onde houver o ódio, eu leve o amor. De onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. De onde houver a discórdia, que eu leve a união. Então, é aquele momento em que eu reúno os meus esforços para tentar me pacificar e transmutar estes sentimentos. Vocês querem ver um exemplo? Vamos pegar aí a primeira frase, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. O ódio, nós vamos estudar isso em detalhes, cada um desses movimentos. Mas eu já posso adiantar que ele é uma energia de desamor que tem vários níveis, como se fosse uma escala de graduação. E esse ódio, ele pode variar desde uma simples irritação cotidiana do nosso dia a dia, e ele pode chegar até aquele ódio mortal.
Mas veja, o propósito disso é fazer com que a gente reconheça que nós ainda não somos seres pacíficos. Nós estamos lutando para atingir a pacificação. Porque quem não se irrita no dia a dia? Se a gente pensar somente hoje, quantas vezes a gente já não se irritou? Então, essa energia do ego, do desamor, ela está muito presente ainda na nossa vida. Mas agora nós temos essa opção consciente de decidir, certo? Querer nos pacificar ou transmutar estes sentimentos do ego. E é isso que nós vamos aprender ao longo de todo este ano. Então, a maioria de nós está ainda fazendo um esforço, e guardem bem essa palavra, quando nós ainda estamos nesse nível da pacificação, nós estamos nos esforçando para transmutar esses sentimentos. É claro que existem muitas pessoas e muitos espíritas que nem fazem mais este esforço, que podem estar enganados pelas camadas mascaradas do ego. E isso acaba sendo muito triste. E é por isso, então, que nós somos convidados a todo momento a olhar para esses sentimentos, aceitar que nós temos, certo? Para que a gente consiga fazer todo aquele processo que a gente viu na aula anterior. Se eu aceito esses sentimentos, eu vou me desidentificando com eles para que eu possa transmutá-los e me identificar com as energias, então, do amor, com as energias que emana da nossa centelha divina. Esse processo, então, quando ele exige ainda um esforço e uma vigilância, significa que nós estamos ainda nessa fase de pacificação. Porque quando nós chegamos nesse segundo nível da pirâmide, que seria o nível da disponibilização, é quando o aprendiz ele já tentou transmutar aquelas virtudes do ódio, da discórdia, da ofensa, da dúvida, do perdão e das trevas. Então, neste nível aqui, é aquele momento em que nós dizemos assim: ó mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Quer dizer, é o momento em que eu estou me colocando à disposição da doação para as outras pessoas. Então, fazei com que eu faça mais por elas do que por mim mesmo. E existe um outro ponto muito importante nesse estágio da evolução, que é aquele estágio em que o aprendiz ele vai se colocar à disposição do mestre e ele vai buscar sempre a referência primária dessa energia que vem do mestre. Mas olha que interessante, sem colocar nenhuma condição, sem colocar nenhuma determinação de quais as lições ele quer ou não passar. Então é aquele nível em que tudo o que acontece ao nosso redor, independente de ser uma experiência boa ou de ser uma experiência desafio, é aquele momento em que eu agradeço e eu aceito, porque eu me coloquei à disposição do mestre. Então, mesmo que a experiência seja muito ruim, aquele meu julgamento, aquela minha condição plausível, evidenciada ali pela face mascarada do meu ego, ela já não existe mais. Então percebam que estar nesse nível é para muitos de nós, um passo muito grande, porque a maioria ainda que se encontra naquele nível da pacificação, assim que aparece uma experiência de desafio, aparece algum obstáculo na vida, a primeira reação é a da irritabilidade, da dúvida, da não compreensão. E aqui nesse estágio, então, esse aprendiz ele já se coloca à disposição, ele só aceita e ele só agradece, porque ele já tem aquela consciência de que o mestre tem a energia do amor e é essa energia que ele precisa seguir. E aí nós temos o terceiro e último nível de consciência a qual essa oração nos convida a atingir, que é o nível da autonomia, que nós exercitamos no momento em que nós dizemos assim: pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
O que isso quer dizer então? Quando eu chego neste nível de consciência, significa que eu já consegui transmutar todos aqueles sentimentos egóicos, significa que eu já consegui manifestar tudo aquilo que é essência divina em mim, mas sem nenhum esforço. Então veja, neste nível aqui da autonomia, o aprendiz ele já conseguiu internalizar todas as virtudes e ele se doa sem a necessidade de esforço do primeiro nível de consciência, que é o nível da pacificação. Então vocês percebem que de fato nós ainda estamos na pacificação, porque nós ainda precisamos nos esforçar, certo? Para atingir então, para internalizar essas virtudes. E aí, um fato muito importante aqui é que a oração, ela entra toda aqui no gerúndio, né? Então, vocês percebem, é perdoando, é morrendo, certo? É dando. Por que o gerúndio? Porque aqui eu também já tenho uma consciência de que eu sou um ser eterno, eu não sou um ser material. E aí, pessoal, nesse momento que ele fala, por exemplo, que é morrendo que se vive para a vida eterna, que morte é essa? Muitas vezes, quando a gente pega a oração, a gente acha que é a morte do corpo físico, que é a sua morte da carne que te faz então voltar para o espírito. Não, não é essa morte a qual ele está se referindo. Por quê? Aqui, nessa autonomia, como o aprendiz ele já tem a plena consciência de que ele é um ser eterno, ele sabe que esse corpo, ele já internalizou que esse corpo é uma vestimenta carnal e que ele vai morrer, mas depois ele vai nascer de novo. Então, qual que é a morte que se fala aqui? É a morte do seu ego. Então, é a morte daqueles sentimentos egóicos que já foram transmutados e que já foram internalizados para esses sentimentos agora e para esse nível de consciência da autonomia. Então aqui o aprendiz, ele tem, junto com essa autonomia, um autodomínio muito forte, porque ele tem controle já sobre as suas emoções. E aí, vocês já pensaram, né? Que maravilha que seria conseguir essa autonomia, ou seja, esse autodomínio e esse controle das nossas emoções. Se nós tivéssemos o pleno controle das nossas emoções, provavelmente já seríamos seres plenos e seres que não adoecem mais, porque nós sabemos que a manifestação da doença no nosso corpo físico, ela tem origem, não importa qual é o tipo de doença, no nosso campo energético, no nosso campo espiritual em primazia. Então, essa autonomia, ela vem também junto com a libertação de todos esses sentimentos egóicos que ainda são aquilo que nos prendem às experiências mais desafiadoras, no sentido de serem mais penosas aqui na carne. Então, para nos ajudar um pouco mais a compreender tudo isso e a passar por esse processo, o autor ele propõe ainda uma técnica que ele chama de técnica parda, que é o resultado aí dessas siglas, né, que significariam a percepção, a aceitação, a reflexão, a decisão e a ação. Então, dentro da percepção, nós somos convidados a nos perceber. É aquilo que já foi falado, né? A esse olhar para os sentimentos egóicos. Mas percebam que nós somos convidados a nos perceber de forma plena e consciente, reconhecendo os sentimentos egóicos, evidentes e mascarados. Isso aqui é o mais importante, olha, sem julgamentos. Então, dentro da percepção, nós não podemos cair em algumas artimanhas do ego que são muito comuns para nós. Porque a hora que você começa a se perceber com ódio,
com dúvida, com irritabilidade, né? Dentro da nossa cultura é muito forte você pensar que isso é ruim, que isso é pecado, né? Que você vai para o fogo do inferno por sentir essas coisas. Todos esses pensamentos e essas construções contratuais que nós mesmos fizemos só vai fazer com que a gente evidencie muito mais uma face mascarada do ego. Então, dentro dessa percepção, junto com esse exercício de não julgar os seus sentimentos, vem também o exercício da compaixão pelas outras pessoas, que é entender que o outro também é um ser humano que possui também um ego, assim como você, e que então ele também está passível de ter todos esses sentimentos e todas essas falhas, ok, a serem transmutadas. Isso vai fazer com que você aceite um pouco mais os seus defeitos, mas também aceite um pouco mais os defeitos das outras pessoas, entendendo que vocês todos são seres em evolução espiritual. E aí isso vai fazer com que a vida seja então conduzida com uma maior leveza, sem menos cobrança e sem tantos artifícios da culpa. Porque quando a gente entra nesse polo do julgamento, nós temos dois extremos. Nós temos aquele polo do julgamento que vai para a punição, né? Então eu culpo, eu agrido, né? Eu puno aquela pessoa. E aí eu tenho um outro polo do julgamento que vai me fazer fugir do erro que eu cometi. E é aí que eu vou criar aquela máscara, então, muito mais evidente do ego, porque eu vou me encher de desculpas. E muitas vezes eu sou a pessoa que mais vou acreditar nessas desculpas que eu estou inventando para fugir do meu erro. Então, veja, aqui eu preciso novamente perceber esses sentimentos que tenho, mas não julgá-los, ok? Isso não nos dá, em hipótese nenhuma, o direito de agredir as outras pessoas. Então, se eu tenho esse sentimento, é um movimento comigo mesmo. Percebam que essa guerra, entre aspas, é você com você mesmo. Em nenhum momento aqui nós temos o direito de manifestar esses sentimentos, então, para as outras pessoas, apesar que nós fazemos isso, tá? Mas essa percepção é sempre no olhar para dentro de si. E aí, a partir então da percepção, nós vamos para o outro ponto dessa técnica, que é a aceitação. Porque a partir do momento que você percebe, você vê que é necessário aceitar então os seus movimentos egóicos. Lembra que nós falamos na aula anterior que nós precisamos amar, né, o nosso ego e não tratá-lo como algo a ser execrado. Nós precisamos desse ego, ele é um amigo evolutivo. Assim como na psicologia nós tínhamos o id e transcendemos do id para o ego, e o id seria o nosso instinto de sobrevivência mais primitivo, nós já saímos então do id e fomos para o ego, que serve para nossa sobrevivência dentro do contexto social. E agora nós estamos então num outro movimento que é de sair desse ego e entrar em contato com o nosso eu maior, que é o nosso self, a nossa centelha divina. Então todos são movimentos evolutivos que têm que ser respeitados. Então, é a partir dessa percepção que eu aceito o meu movimento egóico. E aqui a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado aqui com o orgulho. Porque o orgulho, ele faz com que a gente crie um ideal fantasioso. E às vezes você pode estar pensando com você mesmo, então a partir de agora eu não posso ter mais nenhum sentimento. Eu vou idealizar uma persona pura. E não é por aí, né? Isso nós já falamos também que é como você querer empurrar uma sujeira para debaixo do tapete. Então, essa aceitação, ela é uma virtude proveniente da humildade. É você aceitar os defeitos que você tem. E um outro cuidado que a gente tem que ter aqui é não confundir também a aceitação com a acomodação, tá bom? Porque aí a acomodação seria uma outra artimanha do seu ego. Então tá bom, então eu já vi que eu tenho defeitos, eu sou assim mesmo, e eu vou, no meu tempo, fazendo o mínimo esforço possível para resolver isso daí. Não, ok? Então são duas coisas bem distintas. A aceitação, ela vai nos impulsionar para um movimento
de ação que nós vamos ver lá na frente, tá? Então, nunca confundam com a acomodação. Porque no momento em que você aceita, a aceitação ela serve para você se fazer a seguinte pergunta: bom, eu já percebi e eu aceitei que eu tenho um sentimento, por exemplo, de ódio. Estou manifestando uma irritação que eu já sei que vem de um sentimento de ódio. O que eu posso fazer então para mudar esses sentimentos que me impedem de ser uma pessoa mais autoconsciente e uma pessoa equilibrada? Então, toda essa percepção e toda essa aceitação é para você chegar nessa pergunta: o que eu posso fazer então para ser uma pessoa mais autoconsciente e mais equilibrada? Tá certo? Porque depois que a gente aceita e que a gente faz essa pergunta, você já pula então para essa fase da reflexão. Se eu já me perguntei, então, o que eu preciso fazer para ser uma pessoa mais equilibrada e mais autoconsciente, nessa fase eu vou então refletir sobre isso. Eu vou identificar a limitação que eu trago. E aí eu vou para a fase da letra D, que é a decisão. Então, após eu fazer essa reflexão do que eu posso fazer para ser uma pessoa mais equilibrada, eu preciso então tomar a decisão do que eu vou fazer para iniciar esse trabalho. Olha que interessante essa palavra que ele usa aqui, pessoal, de acolhimento dos sentimentos egóicos. Então, mais uma vez, percebam que em nenhum momento ninguém está dizendo que você não pode sentir isso daí. Então, rasga o contrato da culpa, rasga o contrato da autopunição, certo? Da vitimização, ok? Nós temos então que fazer esse trabalho de agora acolher esses sentimentos egóicos. E aí, preste bem atenção, porque os nossos hábitos, e principalmente os hábitos que nos levam a essas construções, né, que muitas vezes são inverdades, eles nascem primeiro nos nossos pensamentos, que é onde essas construções são idealizadas. E esses pensamentos, então, eles vão evocar uma série de sentimentos em nós. E esses sentimentos, aos poucos, eles vão se tornando as ações concretas no plano material. Porque é no plano material que nós realizamos aquilo que a gente pensa. Então, aqui você precisa decidir com firmeza que você vai mudar. Porque você vai mudar hábitos e não tem nada mais trabalhoso do que mudar um hábito, principalmente porque quando esse hábito ele está muito enraizado, você faz às vezes sem perceber, entenderam? Então é por isso que a primeira etapa é a percepção, para que eu consiga mudar os hábitos que eu faço automaticamente, muitas vezes até inconscientemente. Né? Então, essa força dessa decisão, ela precisa ser muito firme. Porque aí, uma vez que eu decido firmemente que eu quero mudar, eu vou para a última letra da técnica PARDA, letra A de ação. Então, uma vez que eu decidi realizar essa mudança, vai se tornar então essencial a ação plena e consciente. Agora, olha que interessante, né? Para a substituição gradativa e suave desses sentimentos egóicos. Então, aqui vale lembrar mais uma vez que nós somos espíritos eternos. Mesmo que o planeta Terra deixe de existir, nós vamos continuar existindo em outras moradas. Aqui eu tenho que ter então essa plena consciência também de que esse é um processo a ser lapidado e a ser trabalhado pela eternidade e que eu estou tomando consciência agora desse processo que eu tenho que fazer. Por que eu estou dizendo isso? Se aqui nesse momento nós colocamos ansiedade e nós colocamos impulsividade para tentar fazer tudo rápido, nós podemos então cair numa outra artimanha do ego. E essa artimanha do ego vai fazer com que nós entremos naquela energia do pseudo-amor. Então, nós não transmutamos de verdade. A gente quer acreditar que a gente transmutou. E é por isso que essa mudança, então, ela tem que ser muito gradativa e muito suave. E como é que nós vamos começar, né, pessoal? Nós vamos começar com as pequenas coisas, tá? Vamos pensar o seguinte, ó. Quem é que enxerga a nossa face evidente do ego?
Quem é que enxerga os sentimentos de ódio, de tristeza, de dúvida, de trevas que a gente traz? Quem enxerga são as pessoas que convivem mais próximo com a gente. Então, normalmente essas pessoas estão na nossa família, né, dentro da nossa casa, ou aquelas pessoas que estão conosco 8, 6 horas por dia no nosso ambiente de trabalho, porque aí a gente não consegue manter aquela face mascarada por muito tempo e a gente manifesta a nossa face evidente e elas estão mais próximas. É por isso que às vezes você fala assim, poxa, mas o seu marido é uma pessoa tão pacífica, tão tranquila. Aí a esposa que convive fala, aham, não é bem assim. Por quê? Porque ela enxerga a face evidente. Então nós vamos começar essas transmutações dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, com as pequenas coisas. Isso vai fazer com que nós tenhamos condição de desenvolver uma autoconfiança melhor. E aí, com essa autoconfiança um pouco mais presente na nossa vida, é que nós vamos ter força para fazer as transmutações em níveis maiores. Então, comece dentro de casa, dentro do seu trabalho, com as pequenas coisas, exercitando a sua tolerância com aquele que está mais próximo, né? E aí, para ajudar mais ainda a gente a entender esse processo com suavidade, essa fase nossa de mudança, nós vamos passar por 4 estágios que o autor dividiu aqui didaticamente para facilitar mais ainda o nosso entendimento e a nossa compreensão. Então, através desses 4 estágios, nós vamos conseguir conduzir isso com uma maior suavidade. Vamos ver então juntos quais são eles. Então, olha lá. A primeira fase da mudança, quando a gente começa a querer mudar e a gente começa a colocar essa técnica parda em atividade, nós vamos perceber os sentimentos após a sua manifestação. Então, primeiro eu vou sentir o ódio, vou sentir a raiva, vou sentir a irritação. Depois que eu sentir, que eu vou perceber, poxa, eu senti, tá? Então, quando a gente ainda tá nesse movimento, é a primeira fase. Primeiro eu manifesto para depois eu perceber. Quando a gente tá na segunda fase da mudança, a gente já começa a perceber o sentimento que surge durante a manifestação. Então, sabe aquele momento assim que você, por exemplo, tá ali discutindo ou tá ali conversando, mas tá sentindo, né, aquela irritação, aqueles sentimentos, e aí naquele momento que você tá sentindo, você já tá percebendo o que você tá sentindo. Então você fala, opa, eu tô me desestabilizando, eu tô me desequilibrando, me desestruturando aqui, entende? Enquanto o movimento está acontecendo. Lá na primeira fase, depois que ele acontece, que eu vou parar para refletir. Nossa, realmente eu me desequilibrei, eu me desestruturei. Nessa segunda fase, não. Nessa segunda fase, nós estamos percebendo já o nosso desequilíbrio, né? Os nossos sentimentos egóicos se manifestando durante, então, esse processo aí de manifestação. Na terceira fase, olha que bacana, né? A percepção, ela vai surgir antes da manifestação do sentimento. E é o que a gente chama aqui de vigilância interior. É uma técnica que ele coloca aqui também, que é essa técnica de vigilância interior. Então, quando a gente já está nessa terceira fase, durante o processo ali que você está passando, você vai sentindo que você vai, né, aquela pessoa, vamos dizer assim, ou aquela situação está te tirando do equilíbrio. E aí você começa a pensar assim, bom, tá acontecendo isso, mas olha, eu não vou me irritar. Eu não vou me irritar porque eu já estou entendendo que essa pessoa é um ser humano que também tem ego, que está manifestando os sentimentos egóicos dele, então eu não vou deixar isso me atingir. Algumas pessoas vão chamar esse processo de frieza, né? Mas não, gente, é um autoconhecimento, já é um autodomínio da emoção. Então, você percebe a situação que está acontecendo ao seu redor, mas você não deixa, você tem a possibilidade de não deixar o sentimento se manifestar. Então, por isso que a gente fala, olha, nós percebemos, né, a percepção surge antes da manifestação do sentimento. E aí você pode começar, então,
a fazer essa técnica de vigilância interior, que é dizer para você mesmo todas essas palavras. Eu não vou me irritar por causa disso, disso, disso. Eu estou compreendendo os sentimentos dessa outra pessoa, ou eu estou compreendendo as lições que o mestre quer passar para mim durante essa experiência de desafio. Olha, gente, essa terceira fase não é para qualquer um, não, né? E a maioria de nós ainda tem que comer muito arroz e feijão para conseguir fazer isso. Mas nós podemos tentar, né? Até a gente conseguir. E aí ele vai dar algumas dicas extras aqui também para essa técnica de vigilância interior. Porque durante esse processo, né, que a gente está tentando se acalmar para não deixar a cólera, né, se manifestar, o ego irritado e querendo, né, se impor, ele vai muitas vezes produzir um diálogo interno na gente que vai dizer assim, olha, você não é nada, você é um capacho, você está aguentando isso, você precisa reagir. Então, isso não é a técnica de vigilância interior. Então, muito cuidado, tá? Por isso que a gente coloca aqui, né? Cuidado com os diálogos internos, certo? Nessa fase. A técnica de vigilância interior, ela é sempre com afirmações positivas para você. É sempre com afirmações positivas de autodomínio. Então, eu sou capaz de superar isso, né? Eu entendo a dor do outro, eu estou entendendo o teste que o mestre está me fazendo passar com essa experiência de desafio. Então, muito cuidado, tá? Para a gente não cair também nessas novas facetas e começar a entrar nesse processo de vitimização, porque esse diálogo de vitimização ele é muito comum, né? Normalmente todos nós vamos manifestá-los. Então a técnica de vigilância interior ela tem que ser sempre positiva. E uma outra coisa ainda é tomar cuidado também com as nossas palavras, né? Nós já sabemos que nós respondemos à frequência de cada palavra. Então, por exemplo, uma pessoa que está deprimida, ela nunca pode dizer assim, eu não quero ficar triste, eu tenho que me curar. Não, o eu não quero ficar triste, o seu cérebro ele vai entender o triste. Certo? O eu tenho que me curar, eu tenho que fazer isso, impõe uma obrigação. Então, tudo isso gera uma cobrança, tudo isso é pesado. As afirmações têm que ser sempre no sentido de eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou calmo, eu sou pleno. Então, sempre, sempre também as afirmações positivas, beleza? E aí a gente chega então na quarta fase, né? Que é aquela fase em que as manifestações então dos sentimentos egóicos, elas vão se tornar cada vez mais raras, porque nós já treinamos tanto, né? Já fizemos tanto para nos transmutar e aí então essas manifestações, elas vão ficando cada vez mais escassas. Toda essa técnica, então, é uma forma mais didática de nos impulsionar para todo esse processo de perceber que nós somos um ser espiritual e eterno e não um ser material, porque isso vai fazer com que nós tenhamos consciência de que nós precisamos aprender a viver agora para o ser essencial que somos e não mais para o ter da matéria que nós tentamos conquistar. E aí, todo esse processo, então, para se construir um novo eu, precisa tomar consciência do bem que você já pratica, do bem que você já está deixando de realizar, do mal que nós praticamos e do mal que nós estamos aprendendo a evitar. Esse vai ser o nosso primeiro passo. Um abraço a todos, uma boa noite e até a próxima aula.